Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de quarta-feira. Estamos aqui, meus irmãos, iniciando o nosso momento do Evangelho Diário, este momento tão especial que a nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, concede para o nosso coração. Este momento que nos reunimos aqui como uma grande família, como irmãos, em nome de Jesus. Então sejam todos muito bem-vindos. Eu deixo aqui, meus irmãos, o bom dia para todos que estão aqui nos acompanhando neste momento, mas eu também vou deixar o nosso boa tarde, o nosso boa noite da nossa amada Casa Espírita para todos os irmãos que nos acompanham ao longo do dia. Sejam muito bem-vindos e vamos iniciar, meus irmãos, este nosso momento do Evangelho Diário com uma breve prece para Jesus. Meus irmãos, neste instante, eu convido a todos que estão aqui presentes, a todos que estão aqui unidos a nós neste momento, para fecharmos os nossos olhos da vida material, elevar o nosso coração até a Deus nosso Pai, elevar os nossos pensamentos até a Jesus. E juntos, humildemente, vamos pedir que Jesus abençoe o nosso dia. Vamos entregar o nosso dia nas mãos de Jesus, para que seja feita sempre a vontade de Deus. E hoje, com essas palavras, vamos iniciar o nosso encontro, meus irmãos. Este momento que eu já estou aqui com a nossa querida obra que nos acompanha diariamente, o livro Luz Acima, do querido Humberto de Campos. Lembrando que a gente sempre traz um capítulo deste livro, hoje em específico é o capítulo 18, e nós sempre unimos com uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, meus irmãos, hoje, neste capítulo 18, nós temos uma história muito especial que vem nos falar sobre fé, sobre perseverança, sobre resistência em meio a toda a tempestade que pode acontecer em nossa vida. Muitos de nós, meus irmãos, ao longo dos dias, às vezes estamos vivendo um dia tranquilo, às vezes estamos vivendo um dia sereno, e de repente surgem infortúnios inesperados por nós, tal como uma tempestade que chega e atormenta-nos por inteiro. E hoje, meus irmãos, nós vamos falar exatamente sobre isso, esses infortúnios inesperados, sobre a fé que o nosso coração precisa trabalhar, meus irmãos, para nos manter de pé, firmes e ali no caminho com Jesus, em meio a todas essas adversidades. Então, para nós começarmos, meus irmãos, vamos aqui trazer o título deste capítulo que Humberto de Campos coloca como devoto incompreensível. Ou seja, ele vai nos contar aqui uma história sobre um homem que era muito devoto a Deus, muito fiel a Deus, mas ele era muito incompreensível com as coisas que lhe ocorriam. Então, para a gente conhecer um pouquinho mais essa história, eu vou convidar a todos para juntos aqui mergulharmos nas palavras de Humberto de Campos. Conta-nos, Humberto de Campos, que certo dia um homem muito devoto a Deus, muito fiel, meus irmãos, entrou em um momento de oração. Elevou o teu pensamento até o mais alto e colocou o teu coração em uma prece profunda a Deus. E nesta prece ele dizia: Senhor, abre-me os celeiros da prosperidade espiritual. Eu preciso crescer mentalmente
para te servir. Pai, eu sinto que as minhas forças estão adormecidas. Então, o que eu posso fazer para me elevar? Pai, eu disponho de elementos materiais que são suficientes para a minha vida aqui física. No entanto, lá no fundo, eu me reconheço um pouco desalentado e abatido. E eu desejo vibrar no teu infinito amor e dedicar-me à procura de vossos dons de sabedoria. Contudo, meu Pai, intimamente eu me demoro na indecisão do viajante que se vê desamparado à neblina espessa. Então, meus irmãos, até esse momento aqui, só para a gente captar o cenário dessa história, nós temos um irmão em profunda oração a Deus e uma oração muito bonita, aliás, porque nós temos aqui nas palavras deste irmão, ele abrindo o coração dele a Deus e dizendo: Pai, eu desejo te servir, eu desejo ser melhor para ti, meu Pai. Só que eu me vejo sem forças para isso. Eu tenho tudo que eu preciso materialmente. Eu não preciso assim, não me falta nada, mas eu me vejo sem forças para seguir até o mais alto. Eu me vejo sem forças espirituais. Eu me vejo abatido, desalentado. O que eu posso fazer para crescer mentalmente e te servir, para estar mais preparado? E aí, em outro momento, o homem, em meio à tua oração, irá dizer: Pai, todavia, como que eu posso avançar se me faltam recursos no espírito? Ou seja, esse homem, meus irmãos, é um homem que quer seguir a Deus, um homem fiel a Deus. E ele diz: Mas me falta recursos para te seguir, me falta forças. E eu compreendo aqui, ele não fala especificadamente, mas ele diz: Me falta fé para te seguir. E ele está pedindo para Deus oportunidades para que ele possa crescer e aurir essa fé, aurir essa força. E ele diz: Pai, eu pertenço a ti. E neste instante, meus irmãos, ele encerra a oração dele com o coração tranquilo, com o coração sereno, e ele começa a retornar para a casa dele. E quando ele está voltando para casa, a gente já compreende aqui que já está no anoitecer. Quando ele está voltando para a casa dele, ele se depara, meus irmãos, com a esposa dele, que vai correndo até ele desesperada, desesperada. E quando ela se encontra com ele, ela dá aquela notícia que aperta o coração de qualquer pai, de qualquer mãe. Ela diz: o nosso filho começou com uma cólica inexplicável e de repente tudo se desdobrou de uma forma que ele vai precisar passar por uma cirurgia de emergência. Olha só, nosso filho ficou enfermo, de uma hora para outra tudo mudou e ele vai precisar passar por uma cirurgia de emergência. O que a gente vai fazer nessas condições? O homem, ao ouvir isso, ele fica meio aéreo a situação. Quando a gente recebe, aliás, notícias muito fortes, a gente tende a ficar um pouco aéreo mesmo, até a gente assimilar o que está acontecendo. E esse homem ficou meio aéreo. Como assim o filho precisa, nesse momento, passar por uma cirurgia de emergência? Passado alguns minutos, vem correndo até ele um dos empregados dele. E um desses empregados corre até ele desesperado, apavorado, para na frente dele e diz: Senhor, a plantação está pegando fogo. Toda a plantação do Senhor pegou fogo e eu não sei como isso aconteceu.
o senhor perdeu tudo. Ali na tua propriedade, tudo pegou fogo, o fogo se alastrou. E quando ele ouviu isso, ele ficou impactado, ele ficou em choque, novamente em choque. E ele fica ali sem saber o que fazer. Passado alguns minutos, chega uma tia dele, desesperada também, corre até ele, suplica ajuda e diz que o pai dele, que está em uma cidade próxima, precisa naquele momento da ajuda dele, que o pai dele não está nada bem. E ele fica desesperado. Diante desses 3 momentos decisivos, a enfermidade de um filho, perder quase tudo materialmente e um pai está precisando de uma ajuda dele, ele se vê desesperado. E conta-nos Humberto de Campos que esse devoto muito fiel a Deus, após se deparar com todas essas situações, esses infortúnios inesperados, ele, num minuto para o outro, se transforma. Aquele homem de fé, aquele homem que vibrava paz, se transforma e se revolta contra Deus e diz: onde está Deus que não ouve as minhas orações? Aonde está Deus que não ouve as minhas orações? Há poucos minutos atrás ele tinha feito uma oração muito profunda a Deus. E de repente, em questão de minutos, tudo na vida dele se transforma. E ele diz: aonde está Deus que Deus não me ouve? Conta-nos Humberto de Campos, ele, este homem, que rogou ao céu recursos para se iluminar, recursos para dilatar-se mentalmente, para crescer em conhecimento e virtude, ao invés de receber os testes divinos com fortaleza e serenidade, a fim de se melhorar plenamente, cai ao leito, vencido. Quando a sua luta apenas começava, ele foge de todos os deveres e de todas as possibilidades de crescimento espiritual. Meus amados irmãos em Jesus, assim eu encerro a história de Humberto de Campos de hoje para todos nós. Que história, não é mesmo, meus irmãos? Que história que eu acredito que todos nós podemos nos ver um pouco na figura deste homem, nos assemelhar um pouco. Um homem que rogava a Deus oportunidades para ele crescer espiritualmente, para ele estar um pouco mais preparado. Só que quando as oportunidades chegam de crescimento, ele desespera, desanima e foge dessas oportunidades. Inclusive, se revolta com Deus. E eu achei interessantíssimo, meus irmãos, uma palavra que Humberto de Campos utiliza aqui nessa história. Humberto de Campos coloca a seguinte palavrinha para nós: que este homem estava ali disposto a crescer, só que olha o que o Humberto de Campos coloca, só que quando os testes divinos chegam, ele desanima. Humberto de Campos usa essas 2 palavras, testes divinos. E eu achei isso incrível porque todos nós passamos por testes divinos em nossa vida também. Só que muitas vezes não enxergamos como testes divinos. Muitas vezes enxergamos como infortúnios, como dificuldades, como empecilhos, como problemas, até sem solução a gente pensa às vezes nisso. Ao invés de pensarmos que são testes divinos, nos concedendo a chance de aurir uma virtude, de aprender algo, de aurir um sentimento novo, a gente enxerga só como problema, problema e problema.
Meus amados irmãos, quantas vezes a gente não agiu assim também como esse irmão? Rogou a Deus por um sentimento nobre, rogou a Deus por mais virtudes, rogou a Deus até por mais fé. A gente pede muito para Deus, Deus aumenta a minha fé, fortalece a minha fé. Só que quando os testes divinos chegam para que a gente possa aurir todo esse conhecimento, todo esse aprendizado no espírito, geralmente a gente desanima, a gente entristece, a gente pode até se revoltar com o que está acontecendo, questionando por que Deus não está ouvindo as minhas orações. Grande história essa para todos nós, que nos faz lembrar de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que eu reservei aqui para gente. Passagem essa do capítulo 19, item 3, meus irmãos. Eu queria até ler uma frase apenas dessa passagem do Evangelho. Olha só o que é nos dito. A fé, sincera e verdadeira, é sempre calma. Faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. E meus irmãos, eu selecionei hoje para nós com muito carinho essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre fé, pois é muito disso que eu, particularmente, na minha simples interpretação dessa história, eu enxerguei de ensinamento para nós hoje. Claro que cada irmão lendo essa história pode extrair um ensinamento dela, isso é natural, mas eu tive muito uma visão sobre fé. Porque talvez, vamos pensar, se o homem da história ele tivesse um pouco mais de fé, como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, essa fé que é calma, essa fé que é paciente, essa fé que sabe aonde vai chegar e confia nisso, tem esperança, então não tem pressa para as coisas, não desanima diante dos infortúnios, porque acredita que um objetivo tem com aquilo. Uma fé serena, uma fé calma, uma fé pacífica. E da fé floresce a paciência sempre. Então, meus irmãos, imaginemos que se este homem florescesse essa fé tão calma, essa fé tão serena, neste momento, talvez ele teria, não, com toda certeza, ele teria forças para passar por todos esses testes que chegaram tudo de uma vez para ele. E ele olha que ele enfrentou 3 testes aqui de uma vez: enfermidade, toda a plantação dele foi queimada e o pai ficou doente numa cidade vizinha. O pai precisava dele. O pai estava quase partindo para a vida espiritual. 3 testes fortes para ele, mas que com muita fé, calma e serena, ele venceria. Mas faltou-lhe um pouquinho de fé. Como Jesus diz, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, Jesus não pedia muita coisa na fé, o tamanho de um grão de mostarda, a gente poderia fazer coisas incríveis. Chegaríamos espiritualmente a lugares incríveis. A questão é que este homem na história, como a gente está analisando a história dele, não aproveitou da fé, não acreditou na fé, não trabalhou essa fé e logo desanimou da situação. Por isso, meus amados irmãos, a história deste homem de hoje, do devoto incompreensível, é uma história também para todos nós. Diante das adversidades, cultivemos essa fé calma, pacífica. A fé não é desesperada, a fé não é apressada para tomar decisão, a fé não nos deixa desanimar. Então a fé ela é pacífica. A fé ela faz com que a gente floresça uma paz dentro de nós, por mais que tudo esteja conturbado do lado de fora. A fé, ela floresce em nós aquela calma de compreender, meus irmãos, que por mais que a gente está passando por um teste divino em nossa vida,
tudo passa. E que a gente possa vencer, porque a fé é um dos grandes pilares para a gente conseguir vencer esses testes divinos, como diz Humberto de Campos, que surgem na nossa vida. Hoje, meus irmãos, eu encerro por aqui o nosso encontro, eu encerro por aqui as nossas palavras, mas eu deixo aqui para todos nós, meus irmãos, um pensamento para hoje. Oremos e vigiemos. Os testes divinos, como diz Humberto de Campos, chegam para todos nós. E são testes que vão direto ao nosso coração, nas nossas fraquezas. Tenhamos fé de enfrentá-los e paciência de aguardar até que eles passem. Hoje, meus irmãos, vamos encerrar com o coração em Jesus, com essas palavras do Evangelho para todos nós. Eu convido a todos para encerrarmos com fé e com paz no coração este nosso encontro de hoje, que foi um encontro, meus irmãos, graças à nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, que está aqui com todos nós. Encerremos em paz, meus irmãos, e nos encontramos amanhã com a bênção de Deus. Que assim seja.